Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos uma pequena reflexão sobre um tema que, na realidade, que vivemos hoje em dia, ele é um grande tabu, que são os cativeiros afetivos. Esse tema, infelizmente, que atinge milhões de pessoas, é falado no máximo em consultórios de psicólogos ou psiquiatras. As pessoas que passam por essa situação normalmente se envergonham de vivê-las e não têm coragem de dividir com os outros. E muitas vezes as pessoas dos cativeiros são tão sutis que elas nem percebem que estão vivendo uma situação dessa. E quando o cativeiro já chega a um ponto máximo, que é o da violência física, aí é que as pessoas escondem, por vergonha de estarem passando essa situação. E hoje, com essa reflexão, eu tenho o ensejo, o desejo de ajudar as pessoas a identificar se estão vivendo uma situação dessas e, caso sim, auxiliar de uma forma madura, a abrir portas, a romper com esses cativeiros, a dar coragem para que essa pessoa se abra para o mundo e venha aqui falar com a gente, ou procurar um psicólogo, procurar uma ajuda para poder se libertar de alguns desses calvários. Eu quero aqui acender alguns pontos de luzes, tendo como ideal sempre o nosso mestre maior, nosso Senhor Jesus Cristo, e eu vou fazer essa reflexão, acima de tudo, à luz da doutrina espírita. Começamos a reflexão com algumas definições que acho muito importante para que a gente possa identificar se vivemos um cativeiro afetivo ou não. A primeira definição é: o sequestro do corpo é. O que é o sequestro do nosso corpo? O sequestro do corpo é sempre que uma pessoa é retirada de seu mundo particular e subjugada aos maus tratos do cativeiro. Inicia-se nela, neste momento, um terrível processo de rendição que a colocará na condição de vítima. E vitimada, ela deixa de ser proprietária de seu destino e passa a obedecer às ordens de seu sequestrador. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Porque normalmente o sequestro do corpo, ele acontece com pessoas que têm uma determinada condição financeira. E a gente sabe que quando a pessoa passa de um determinado patamar de vida, ela tem uma vida boa, ela tem uma vida tranquila, ela tem uma vida normalmente, quando é um jovem cheio de mimos, seus desejos são atendidos imediatamente, ela vive dentro de uma realidade à parte, aconchegante, uma realidade particular, que na realidade todos nós vivemos. E na hora que a gente é retirado brutalmente dessa realidade, quer dizer, de tudo aquilo que é a nossa âncora, tudo aquilo que nos representa, tudo aquilo que nos faz dizer eu sou eu. Nesse momento você é retirado de uma forma violenta e é colocado em um calabouço. Você se torna prisioneira de um estranho que você não sabe quem é. Todos os seus movimentos estão tolhidos. Tudo aquilo que você é, que representa você, se foi. E de repente você é um joguete na mão de estranhos que são altamente brutais com você. Você passa a ser, normalmente, você é amarrado, você é tolhido, você é maltratado, você não pode fazer suas necessidades físicas, você é separado de pai, mãe, irmão, parente, aderente, quer dizer, tudo aquilo que define você como pessoa é tirado de você de uma forma violenta. E aí, você começa a se render, você entra nesse processo de rendição. E o que quer dizer esse processo de rendição? Automaticamente, através dos maus tratos,
Todos os seres humanos têm a necessidade, né, de viver, tem a necessidade de pertencer a alguma coisa, de se sentir seguro, né? Então, no momento que tirou tudo que era a segurança dela, que representava a vida dela, essa pessoa é colocada naquele cativeiro e a gente tem um instinto de sobrevivência que é incrível. E a gente sempre quer sobreviver, não importa as situações. E quanto mais as diversas as situações, mais esse instinto de sobrevivência está ativo dentro de nós. Aí ela começa a se render, porque ela tenta, através da rendição, receber menos maus tratos. Quer dizer, enquanto ela grita, ela está levando murros, porradas. No momento que ela para de gritar, então talvez não venha um murro. Então ela entra nesse processo. E aí ela vai virar vítima. Quando a pessoa se vitima, aí ela se entregou. Aí ela deixou de ser dona do destino dela. E muitas vezes esse processo é tão profundo, é tão violento, que eles chamam de síndrome de Estocolmo. E essa síndrome de Estocolmo é exatamente esse momento em que a pessoa viveu essa violência e se apaixona pelo sequestrador. Olha só a incoerência. Porque o medo, gente, é uma forma muito estranha da gente dar poder a alguém. O medo, ele nos transforma, ele nos faz irracionais, ele nos faz vítimas. E como vítimas, a gente não tem nenhum poder sobre nós mesmos. E esse é a pior parte de um sequestro do corpo, porque os maus tratos, eles saram, porque tudo isso vai sarar. Agora, as feridas que vão ficar na alma desta pessoa que foi sequestrada, essas feridas são muito difíceis de ser curadas um dia. A próxima definição que eu quero fazer é subjetividade. O que é a subjetividade? A subjetividade, ela é o estatuto mais íntimo, o lugar onde o eu sobrevive. Ela é o que há de mais profundo e irrenunciável na criatura humana. É o que nos permite estar no mundo de maneira única e irrenunciável. Ela é a capacidade que o ser humano tem de ser singular, único e exclusivo. Então aqui a subjetividade, gente, é o eu de verdade. É a Sheila quando ela está sozinha. É a Sheila quando ela é ela de verdade, ela tira todas as máscaras, ela tira todas as personas, ela tira todas as capas, todos os trejeitos sociais. Essa é a minha subjetividade. Isso sou eu, o meu eu mais íntimo, o meu eu de verdade, o meu eu nu e cru. Então é exatamente nesse eu nu e cru que eu sou única, que eu sou exclusiva, que eu sou individualista, que eu sou individual, que eu sou criatura criada pelo Deus grande, né? Então é esse momento em que eu sou a divina. Essa é a minha subjetividade. É o eu mais profundo. É o eu de verdade. E o próximo conceito que eu quero discutir com vocês, vou trazer para vocês, é o que é o sequestro da subjetividade. Então, a gente já viu o que é sequestro do corpo físico, o que ele representa, essa tirada violenta, e nós vimos o que é subjetividade. E agora, o que é o sequestro da subjetividade? O sequestro da subjetividade é um roubo silencioso que nos leva de nós, fragiliza e impossibilita-nos de viver a realização para o qual fomos feitos. Ou seja, nos priva de nossa capacidade de administrar a própria vida de alguma forma. Então aqui a gente vê que o sequestro da subjetividade é algo muito mais violento e muito mais sério do que o sequestro do corpo.
Porque o sequestro do corpo, ele vai deixar marcas, mazelas. Agora, o da subjetividade, ele é silencioso. Ele nos rouba de nós. Ele nos torna prisioneiros sem cadeias. Esse sequestro da subjetividade, ele nos fragiliza, eles nos destrói, eles nos fazem acreditar que nós não somos capazes de fazer absolutamente nada, nós não somos capazes de ser nada, nós somos um nada, entendeu? Nós valemos menos que nada, qualquer um nos substitui, qualquer um faz o que a gente faz, qualquer um é melhor do que a gente. Então esse é o grande sequestro da subjetividade. É aquele que nos impede de ser o que nós de verdade somos. É aquele que nos impede de realizar o porquê nós estamos aqui na Terra. Quantas pessoas com talentos maravilhosos, quantas pessoas com possibilidades incríveis estão aqui nessa terra vivendo escravizados em empregos medíocres. Exatamente porque foi dito para ela a vida inteira que ela não tem capacidade de ser nada mais do que além daquilo. E a pessoa aceita aquilo como verdade e não consegue ver que ela é muito mais do que isso. Que ela veio para cá para ser mais do que isso. Do que esse empreguinho medíocre. Ou então é aquela mulher maravilhosa, cheia de força, que se torna escrava de um homem que não sabe amar. Que passa a vida inteira dela dizendo que ela, até como esposa, ela não é nada. E ela um dia acredita naquilo e essa violência silenciosa vai minando as forças, vai tirando a capacidade de se amar, a autoestima vai embora, acaba tudo. E você, para sobreviver, é aquela vítima silenciosa vivendo naquele patamar pequenininho em que te colocaram. Então isso é o sequestro da subjetividade. Chega um momento em que a pessoa não tem mais forças de administrar a própria vida. E ela entrega a vida nas mãos de pessoas que não estão nem aí para ela, que não tem nenhum compromisso com essa pessoa de verdade, que não tem nenhum compromisso em fazê-las viver bem, que não tem nenhum compromisso em fazer que essa pessoa seja algo melhor um dia. Mas como a subjetividade dela foi roubada, então ela vive isso e muitas vezes ela nem percebe que ela já não é mais nada. E quais são as modalidades do sequestro da subjetividade? Qualquer forma de relação humana corre o risco de se transformar em um cativeiro, podendo ser este profissional ou pessoal. Qualquer relação. Qualquer relação humana pode passar por isso, pode se transformar em um cativeiro afetivo. No momento em que eu me relaciono com alguém, um chefe, um patrão, um marido, um namorado, se a gente não for cuidadoso, a gente vai passar por isso. Porque são exatamente os preconceitos, as visões apressadas, os conceitos distorcidos, as desumanizações em nome de Deus, cativeiros em nome do amor. Tudo isso pode se transformar em qualquer relação. Porque sempre depende das duas pessoas que estão se relacionando. Sempre depende do respeito que há de um para o outro. Se esse respeito não deixa de existir, essas relações podem se transformar muito rápidos em um cativeiro afetivo. E na hora que elas se tornem um cativeiro, nós perdemos a nossa autonomia. E isso é muito sério. Porque, como diz o espírito Hermance du Fox, ele nos diz o seguinte, que a pior consequência da perda de autonomia, ou da falta de autonomia, é medir o valor pessoal pela avaliação
que as pessoas fazem de nós. Por medo de rejeição, em muitas situações, agimos contra os sentimentos apenas para agradar e sentir-se incluído, aceito. Quem se define pelo outro necessariamente tombará em conflitos e decepções, mágoas e agastamentos. Então aqui eu acho que ele foi muito pontual, o do Fox. Por quê? Gente, o que é autonomia? Quando eu sou autônoma, eu sou autêntica, eu sou verdadeira, eu estou em pé atrás daquilo que eu faço, daquilo que eu digo. Essa é a minha autonomia. Eu tenho autonomia sobre minha vida. Eu vou levantar na hora que eu sei que eu tenho que levantar. Eu vou trabalhar, eu vou andar, eu vou fazer. Eu tenho disposição. Eu mando, eu desmando no que eu tenho que fazer na minha vida. Eu sou autônoma. Eu sou dona de mim. Eu sou dona da minha verdade. Eu sou dona da Sheila. Mas na hora que eu perco a minha autonomia, então, gente, na hora que eu não tenho autonomia, aí o que acontece? Eu começo, né? Tá aqui. A consequência de não se ter autonomia é medir o valor pessoal pela avaliação que as pessoas fazem de nós. Então, na hora que eu começo a me medir sobre os que as pessoas pensam de mim, eu tô frita. Eu não tenho uma. Eu vou ser um barco à deriva. Por que eu vou ser um barco à deriva? Porque a Maria pensa, nossa, a Sheila é maravilhosa. Nossa, como ela fala bem. A Joana pensa assim, meu Deus do céu, que mulher insuportável. Né? Como ela é arrogante. Vim pra cá querer me dizer o que é cativeiro afetivo. O João olha pra Sheila e diz, nossa, ela é linda demais. O Antônio olha pra Sheila e diz, meu Deus, que horrorosa, gorda, velha. E assim, todo mundo vai ter uma opinião sobre a gente. Umas boas e positivas, outras ruins e negativas. Mas se eu começar a me avaliar pela opinião do que todo mundo pensa ao meu respeito, aí eu não vou ter mais condição de viver. Porque se eu for, olha, eu vou reagir para ele assim, porque ele tá feliz, aí eu agora sou assim. Mas aquele outro, como tá achando isso, aí eu vou ser como... Então você vai ficar pirada. Você vai perder o seu norte, você vai perder o seu rumo, você vai perder o seu prumo de vida. Porque o meu valor pessoal, eu é que tenho que saber, eu que tenho que conhecê-lo, eu é que tenho que me dar. Porque se eu não me valorizar, queridos, ninguém vai me valorizar. E não é porque as pessoas são más ou porque as pessoas... Não, é porque todo mundo está tentando sobreviver. Está todo mundo tentando, né, fazer o melhor para ele mesmo. Então ninguém tem tempo de parar para fazer para Sheila. A Sheila é que tem que fazer para ela. A Sheila é que tem que se valorizar. Porque na hora que eu me valorizo, automaticamente eu coloco limites e as pessoas passam também a me valorizar dentro daqueles limites. Porque eu não permito que seja passado mais. E eu faço isso de uma forma elegante, de uma forma carinhosa. Eu simplesmente sou eu, tenho os meus princípios, estou atrás desses princípios, então eu tenho autonomia sobre minha vida, eu me valorizo. Você pode dizer e pensar o que quiser sobre a minha pessoa. Agora, eu só vou aceitar aquilo que você disse se eu achar que é uma coisa que me faz bem. Mas dentro do meu caminho, dentro dos meus prumos, dentro da minha... do meu Gleichgewicht, né? Dentro do meu equilíbrio pessoal de vida. E as pessoas, quando elas vivem nessa coisa de escutar o que cada um está querendo dizer sobre si, é porque as pessoas têm um medo terrível de serem rejeitadas. E esse medo da rejeição é normal, porque nós somos seres humanos. Como seres humanos, nós vivemos, nós nascemos para viver em grupos, e vivendo em grupos é sempre uma questão de aceitação, de fazer parte ou não fazer parte desse grupo. Para a gente se sentir bem, a gente tem que fazer parte, que é muito ruim você ser excluído, que é exatamente o que acontece com o mobbing. Então, como as pessoas têm esse medo horrível,
né, de serem rejeitadas, então, se elas não têm autonomia, elas vão viver a deriva do que as pessoas dizem, elas vão estar sempre sendo a famosa Maria vai com as outras. Aqui eu sou assim, aqui eu sou assim, aqui eu sou assim. O importante é agradar, né? E no final das contas, quando a pessoa vive assim, ela vai ser rejeitada de qualquer jeito. Porque chega uma hora que as pessoas vão dizer: meu Deus do céu, fulano não tem caráter. Então, a gente tem que ter os nossos prumos. Porque, como ele diz aqui, quem se define pelo outro necessariamente tombará em conflitos e decepções, mágoas e agastamentos. Porque vai ser assim. Você nunca vai ser capaz de ser o que o outro quer que você seja. Isso aí é impossível. E é exatamente o que a gente fala sobre a perda da identidade. Porque no momento em que você está num relacionamento com alguém, tá? Então que você tenta o tempo inteiro ser o que aquela pessoa acha que você tem que ser. Ah, então tá, você tá lá vivendo, você tá fazendo a sua vidinha, mas aí o seu namorado, ou o seu marido, ou o seu chefe, ele tem uma visão sua. E como você é uma pessoa que vive pela opinião dos outros, você fica o tempo inteiro tentando viver como essa pessoa quer que você viva. Então, nesse momento, você perde a sua própria identidade. E quando a gente perde a nossa própria identidade, aí a gente está à deriva dessa pessoa, desse relacionamento. Então, a gente tem que ser muito cuidado com os nossos relacionamentos, para que a gente se ame a tal ponto que a gente continue sendo a gente e só compartilhando a nossa vida com o outro. Para que a nossa identidade permaneça inteira, para que o outro, quando ele me ama de verdade, ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Eu não vou precisar viver o que o outro acha que eu sou. Então, na hora que a gente vai sendo verdadeiro com a gente mesmo, a gente também o é com o outro. E o outro, se ele me ama, se ele me respeita, ele vai me aceitar como eu sou. É lógico que eu não vou pirar na maionese para que o outro me aceite, não. Tem também o equilíbrio. A palavra-chave é sempre o equilíbrio. Eu sou eu, você é você, mas a gente se encontra no meio. Aí o Kardec, o que é que ele nos fala a respeito disso tudo que a gente está falando até agora, né? No Livro dos Espíritos, a questão 827 nos pergunta o seguinte: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer-se a si mesmo? A resposta dos espíritos é bem interessante. De modo algum. Porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então é aquilo que a gente falou há pouco, né? Então, a minha identidade tem que ser respeitada pelo outro que está do meu lado. Então, eu tenho a obrigação de respeitar o direito do meu próximo, do meu marido, do meu namorado, do meu colega de trabalho, do meu chefe, tá? É minha obrigação respeitá-los. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a obrigação e o direito de continuar pertencendo a mim mesmo. Então é aquela velha história, o meu direito acaba na hora que começa o do outro e a recíproca é verdadeira. E eu me pertencendo, eu sei aquilo que eu posso aguentar, aquilo que eu posso viver e aquilo que eu não posso, aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. E isso me é um direito que eu tenho por natureza. De ser eu, de ser a Sheila, de ser respeitada e de respeitar. Porque todo direito, ele implica em um dever. E esse dever é exatamente o dever de eu te amo, te respeito e tu me amas e me respeitas. Então a gente fica sempre nessa troca.
E voltando para o do Foucault, ele me diz, voltando com o do Foucault, falando ainda sobre a nossa autonomia, porque é a forma da gente manter a nossa identidade, ele nos diz o seguinte: a autonomia é a maior defesa da alma, porque estabelece limites, produz serenidade, dilata a autoconfiança e coloca-nos em contato com nossas aspirações superiores. Então aqui o do Foucault ele faz uma definição do que é autonomia. E é uma definição muito pontual, porque quando ele diz aqui que ela é a maior defesa da alma, porque ela estabelece o quê? Limites. Gente, o limite é bom. Mas hoje em dia a gente vive em uma sociedade em que as pessoas esqueceram que os limites são bons. Porque tudo tem que ter limite. O desregro, a falta de vida, de serenidade, isso me tira do prumo. O limite é exatamente aquilo que faz o outro parar e não me agredir. É exatamente essa imposição de limites, a minha autonomia pessoal, é que faz no primeiro grito, no primeiro grande desrespeito que um parceiro, um namorado, um marido ou um chefe dê, que ele faz ele parar, é exatamente quando eu imponho limites, eu imponho isso com o olhar. Eu imponho isso com a minha integridade, com a minha forma de ver, com a minha forma de viver. E impor limites é dar testemunho da minha autonomia pessoal. Na hora que eu consigo fazer isso. E na hora que eu tenho os meus limites, eu me conheço. Porque para que eu possa impor limites, que eu possa estabelecer limites, eu tenho que primeiro me conhecer. Porque se eu não me conheço, eu não sei até que ponto eu aguento. Então eu sou terreno baldio. Eu sou aquele terreno que cada um vai chegar e vai usar, abusar, porque eu não tenho limites. Tá? É aquela história da mocinha jovem, que hoje em dia é muito comum, o tal do ficar. Né? Então, o rapaz chega, vai lá, fica, eles transam, às vezes não sabe nenhum o nome do outro. No outro dia, ele vai embora e ela fica. Esse é o ficar. Ela não tem limites, ela é um terreno baldio. As pessoas chegam, usam e abusam, porque ela não tem limites. Porque isso que acontece no campo sexual também acontece no campo de trabalho. É aquele patrão que chega e usa e abusa do funcionário. Que o funcionário faz todos os dias hora extra, trabalha que nem um louco, tá? Mas ele não tem limites, ele não tem autonomia própria. Aí o chefe está sempre dando mais e mais trabalho para ele, nem paga as horas extras, nem deixa ele ir para casa e ele nem está sempre reclamando que o trabalho dele não presta. E isso é exatamente porque ele não sabe pôr limites, porque ele não tem autonomia próxima. Porque quando a gente estabelece os limites, isso nos produz uma serenidade, uma tranquilidade. Porque eu sei que ali estão os meus limites e ninguém vai ultrapassar deles. Então aqui eu me sinto segura, minha autoestima tá boa, eu estou em ordem, aí eu fico mais tranquila, mais serena e tenho a possibilidade de fazer o melhor da minha vida. Porque aí dilata a minha autoconfiança e coloca em contato com nossas aspirações superiores. Porque eu disse, chega, aqui são os meus limites. Essa sou eu. Então isso é ter autonomia sobre si mesmo. O do Fox ele é muito pontual nisso. Aí agora vamos fazer mais uma definição. O que é vítima? Tá? Então a gente já viu sequestro do corpo, sequestro da subjetividade, o que é subjetividade. A gente falou agora do eu, da nossa autonomia, da minha identidade, né? A gente estabeleceu ela até agora. E aí a gente falou no começo que o sequestro ele é uma forma sutil de nos tirar o quê? A nossa autonomia, o nosso amor próprio, nos levando a uma rendição que nos coloca na condição de vítima. Então, o que é ser vítima?
A vítima é alguém cujas fraquezas podemos explorar. Quanto maior a sensação de vítima no sequestrado, maior será o controle do sequestrador. Com outras palavras, quanto pior for o tratamento no cativeiro, maior será o medo e, consequentemente, a rendição de vítima. Gente, o medo, ele é um jeito muito estranho de atribuir a autoridade a alguém. Todas as vezes que nós estamos paralisados pelo medo, que nós perdemos a capacidade de pensar. Nós perdemos o domínio próprio. Nós nos transformamos numa marionete de alguém. A sensação, o medo, ele nos paralisa de tal forma que nós esquecemos tudo que nós somos e todos os que estão ao nosso redor. Quem já sentiu medo de alguma coisa, percebe, sabe do que eu estou falando. A gente entra numa espécie de túnel. Nesse túnel ele é pequeno, apertadinho, escuro, e a gente não vê mais nada ao nosso redor. E frio pra caramba. Esse é o medo. E quando o medo nos assombra, ele nos priva de nós mesmos. E toda relação de domínio, ela é estabelecida a partir do medo. O medo, ele nos priva da inteligência, ainda que seja de uma forma momentânea. Então, por isso que o medo é uma forma muito estranha da gente dar poder a alguém sobre a nossa vida. O medo, ele tem o poder de gerar gentilezas agressivas e silenciosas. Ele tem o poder de manter a guerra entre as pessoas. Então, no momento em que está estabelecida essa relação de medo, de domínio sobre o medo, automaticamente a pessoa se rende como vítima. E aí todas as nossas fraquezas estão abertas, estão ali expostas, para que o sequestrador as use como bem apraz. E normalmente eles usam. E eles usam de uma forma terrível. Se é o sequestrador do corpo, ele vai te maltratar muito. Se é o sequestrador da tua subjetividade, também. E o controle do sequestrador será maior, quanto maior se for o meu medo, quanto maior for os maus tratos que eles fazem. Então, essa condição de vítima, eu posso me tornar de dois patamares. Tanto do patamar que eu sou a vítima, né, porque eu fui maltratada fisicamente, ou porque eu fui maltratada psicologicamente, porque a minha subjetividade foi roubada. Então, ser vítima nada mais é do que ser frágil, do que ser uma pessoa exposta, do que ser uma pessoa roubada da sua identidade, ser uma pessoa sem nenhuma condição de decidir por si mesmo, ser uma pessoa em que ela é um terreno baldio, que a pessoa chega, usa, pisa, maltrata. Ela é o tapete que está embaixo do tapete. Então, aquela que não tem nenhum valor, aquela que não tem autoestima, não tem valor, não tem amor, não tem absolutamente nada. E a grande questão é: como viver a dinâmica de uma convivência com o outro sem que a nossa subjetividade corra o risco de ser sufocada, sequestrada? Gente, essa é uma questão muito séria, porque quando duas pessoas se encontram, são duas subjetividades que se esbarram,
se aprofundarem o conhecimento, existe a possibilidade de suas singularidades se pluralizarem e se influenciarem. Então, para que a nossa subjetividade não corra o risco de ser sufocada e sequestrada, o Dufox, ele tem também uma pequena receita, que ele fala o seguinte: nós temos que ter autoestima. E o que é autoestima? É o aprendizado do valor pessoal. Nós temos que ter uma resistência emocional. E o que é essa resistência emocional? É a capacidade de suportar os próprios sentimentos. Então, vocês verem que para que eu não roube a subjetividade de alguém, para que alguém não roube a minha subjetividade, até agora o que eu tenho que fazer é trabalhar sobre o quê? Sobre mim mesma. É trabalhar em mim como pessoa. É melhorar a minha autoestima, é melhorar a minha resistência emocional. E é muito importante, muito importante saber o que se quer. Então eu só posso ter uma boa autoestima, ter uma boa resistência emocional se eu faço o quê? Se eu sei o que eu quero. Porque quando eu sei o que eu quero, eu vou em frente, eu luto por aquilo, tá? Então eu sou corajosa, eu sou destemida, porque eu tenho um objetivo a seguir. E além de tudo, e principalmente, eu tenho que o quê? Aprender o quê? A escutar os meus sentimentos. Porque quando eu escuto os meus sentimentos, quando eu me deixo orientar por aquilo que está dentro de mim, eu tomo decisões corretas. Eu vou em frente, eu sigo em frente de uma forma lúcida, de uma forma guerreira. Então, na hora que eu tenho essas 4 coisas resolvidas dentro de mim, eu jamais sequestrarei alguém. E nem permitirei que alguém me sequestre. Porque o primeiro sinal de sequestro, eu vou seguir, eu vou escutar os meus sentimentos e dizer, opa, tem alguma coisa errada. E o que é que está errado aqui? É um chefe que está querendo me colocar na situação de uma funcionáriazinha relé qualquer? É um marido que está me querendo dizer para mim que eu não sou nada nem ninguém? É um namorado que está me explorando? Me vendo como uma qualquer? Então, nós somos capazes de detectar quando uma situação está errada no momento em que eu tenho essas 4 coisas resolvidas dentro de mim, dentro da minha pessoa. Na hora que essas experiências estão assim vividas dentro de mim, então está melhor. Porque o desafio é constante, gente. Tá? Então a gente tem que estar muito alerta. Porque o desafio é constante. O risco é iminente. É muito fácil perder o cordão que nos liga a nós mesmos. É muito fácil entrar nos cativeiros dos que nos idealizam, dos que nos esmagam, dos que nos desconsideram, dos que pensam que nos amam, dos que nos viciam, dos que pensam por nós. Ou seja, é muito fácil sermos roubados, levados e aprisionados no pensamento que nos impede de crer no valor de nosso potencial. É muito fácil. Basta eu não ter autoestima que eu vou acreditar quando alguém me diz que eu sou uma qualquer. Basta eu não ter autoestima que aquele chefe vai ser capaz de me convencer que eu não tenho nenhuma outra possibilidade a não ser fazer aquele empreguinho medíocre que ele acha que eu tenho que fazer. É aquele marido que vai me fazer de chulé, que vai me espancar, bater, que vai me humilhar. É aquele namorado ou aquele fica que vai aparecer todas as vezes que ele não tiver ninguém com quem ele tenha uma relação sexual para desafogar em mim o ganso dele.
é muito fácil. Então a gente tem que estar o tempo inteiro alerta, a gente tem que estar o tempo inteiro dizendo assim, se amando, dizendo a si mesma, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, e principalmente estando preparada para pagar o preço de ser autônoma, porque tudo tem um preço. Tudo na vida tem um preço, gente. Ser vítima tem o seu preço, ser usada e abusada tem o seu preço, ser sequestrada tem o seu preço, ser autônoma tem o seu preço. Tudo tem seu preço. E para a gente pagar o preço, às vezes, de dizer para aquele chefe, eu não sou isso que você quer, às vezes eu tenho que pagar o preço de erguer minha cabeça e passar algumas dificuldades financeiras, até conseguir aquilo que realmente é melhor para mim. Às vezes eu tenho que pagar um preço de dizer para um namorado, não, chega, vai embora. Vai usar e abusar qualquer outra. Eu me recuso a fazer esse papel para você. Eu me recuso a ser o seu terreno baldio. Mas provavelmente você vai passar momentos de solidão, você vai pagar o preço da dor da separação, mas depois você estará livre. Mas a gente tem que estar dispostas a pagar esses preços. Porque é muito fácil você ter, por exemplo, um marido que te idealiza como aquela pessoa maravilhosa que gosta de churrasco, que gosta de comer tripinha, mas que você é dessa finura. Mas o preço que você paga para ser dessa finura e comer tudo aquilo que ele acha que você pode comer assim, é você ser bulêmica. Então é o preço que você paga. Nessa hora, você está no cativeiro de alguém que está te idealizando diferente daquilo que você é. É aquele que te idealiza como a sex bomba do planeta, quando na realidade tudo que você queria é andar de pantoffel e tomar chocolate quente. Então é muito fácil a gente ser escrava daqueles que nos desconsideram, porque a gente tem medo de não pertencer. Então é muito fácil a gente ser sequestrado emocionalmente. Então, gente, a gente tem que estar constantemente alerta. Porque esse desafio é presente, olha, e esse perigo é presente em tudo. Ele é presente em todo momento. Então, basta um momento de invigilância e você já está numa situação que você nunca se imaginou. E aí, como sair dela? Entrar, a gente escorrega. A gente nem dá conta quando a gente é invigilante. Agora, sair, você dá conta, porque dói, machuca, pisa. E às vezes você vive uma vida inteira nesses cativeiros. E aí, gente, a gente tem que ter muita autonomia, acreditar muito da gente, para que a gente possa se tornar livres disso. Porque de uma forma ou de outra, todos nós vivemos em uma espécie de cativeiro. Todos nós. Uns bem piores e outros bem melhores. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, somos vítimas de alguma situação, de algum momento, de alguma pessoa. Se não somos agora, já fomos no passado. Então a gente tem que estar sempre alerta para que essa situação não volte a ocorrer ou que não venha a ocorrer. E se a gente estiver nela, que a gente consiga reconhecer e sair dela. Porque, gente, os cativeiros são muitos, mas a dor, ela é semelhante em todos eles. É a dor de alguém que se perdeu no caminho sem mais saber quem se é. Ou seja, alguém que teve a sua subjetividade esmagada, desagregada, sequestrada. A dor é imensa. Seja na sua infância que alguém disse que você não era capaz, que até hoje você carrega esse estigma com você. Seja na sua adolescência que alguém disse que você era feio e até hoje você se acha feio. Só que naquela época você era dentuça, hoje você é linda. Mas como você acreditou naquela pessoa, até hoje você continua nesse cativeiro. Você não se vê linda. E a dor, ela é muito grande. É uma dor de alma. Quando você
quando se fala de sequestro da subjetividade. No sequestro da subjetividade, há um sofrimento psicológico que, com o tempo, refletirá no corpo. É um processo lento. Lento. Vamos falar primeiro do sequestro de uma esposa. Nos tempos de namoro, ele era maravilhoso, ele era incrível, ele era amado, ele lhe seduzia. Aí houve o casamento, aí foi aquela coisa linda, incrível. Nos primeiros meses ele era aquele gentleman, mas aí ele deu o primeiro empurrão. Você se chocou, mas não reagiu. Aí um dia ele perdeu a calma, ele deu um tapa. Mas você continuou porque ele veio e pediu perdão. Aí na próxima vez já não foi um tapa, foi um murro. Até o dia de você sofrer maus tratos incríveis e você não saber mais como sair daquela situação. Porque tudo, gente, tudo começa pequeno. Tudo começa devagarzinho. Nada começa grande. Um exemplo simples, você começa a aprender a ler e escrever como? Rabiscando em papel. Até o dia que você consegue escrever. Até o dia que você lê. Até hoje a gente que tem capacidade de entender, cognitiva, de entender um monte de coisas. É a mesma coisa com a violência física. Com o sequestro da subjetividade que desembocam em violências físicas. Elas sempre começam de uma forma muito sutil. Uma forma silenciosa. São palavras, grosserias, desafetos, pequenas violências até o dia da grande violência. Então a gente tem que estar sempre, mas sempre atento a tudo isso, porque há muitas prisões nesse mundo que elas não têm paredes, elas não têm celas, onde não há nada para ser quebrado concretamente. Que a única forma de sair de dentro desse tipo é de sair de dentro de si mesma. Então esse sofrimento, ele pode ser tanto esse sequestro da subjetividade, ele pode ser tanto só um sofrimento psicológico, como ele pode desembocar em violências físicas. E a gente vive num momento, em um mundo, onde as estruturas sociais, elas são marcadas pelas relações que nos sequestram. É até paradoxos, né? No mundo em que todo mundo está livre, teoricamente, mas a gente vive imantado por situações que vivem o tempo inteiro, por relações que vivem o tempo inteiro nos sequestrando. Porque nada mais é esse sequestro da subjetividade do que tudo aquilo que me priva de mim mesma. Então sempre há as situações em que eu sou obrigada a abrir mão de mim mesma, dos meus valores, daquilo que eu quero, em detrimento da vontade de sequestradores que em nada estão comprometidos com a nossa relação humana, com a nossa realização humana. Como assim? É simples. É aquele trabalho que eu detesto, mas que eu sou obrigada a fazer para aquele chefe que é medíocre, mesquinho e bem menos do que eu, mas eu sou obrigada a fazer para me poder ter uma roupa de marca, talvez, para me poder ter uma vida um pouco melhor, para me poder sobreviver. Então isso é uma relação que está me sequestrando, mas que eu, para fazer parte dessa grande sociedade, aceito. É aquele namorado que não quer absolutamente nada com você, mas que como todo mundo gosta dele, você vai ficando com ele. Mas você está abrindo mão de você mesma. Você não suporta nem o toque dele. Mas é obrigada a ficar com ele, porque o pai gosta, a mãe gosta, a irmã gosta, todo mundo gosta dele. Ele é maravilhoso com todo mundo. Mas para você, não é. Então esses são os sequestros da subjetividade que nos causam sofrimentos terríveis. E com o tempo esses sofrimentos vão refletir no nosso corpo. Vai ser aquele câncer que a gente vai ter. Vai ser aquela doença que a gente vai ter que a gente não sabe de onde veio, aquela trombose cerebral. Porque a gente se permitiu
ser sequestrado emocionalmente. A gente foi deixando em detrimento a pessoas que em nada estão comprometidos com a nossa realização pessoal. Em absolutamente nada. Ao contrário, o que elas puderem fazer para tirar a gente do nosso prumo, elas vão fazer. E aí, Divaldo Franco, ele nos diz o seguinte sobre o tema: como a gente melhorar, como a gente sair disso. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. É a usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. É uma forma de negação de si mesma em autodoação planificadora. Então, gente, quando a gente está vivendo alguma dessas situações que estão nos roubando a nossa subjetividade, o remédio que a Joana de Ângeles nos dá é exatamente esse. O amor como uma conquista do espírito. O amor de verdade. Não é aquela desumanização em nome do amor. Não é aquela violência, aquela prisão que se transforma em nome do amor. Não. É aquele amor de verdade, é aquele amor maduro. É aquele amor que nos dá força para seguir em frente. É aquele amor que nos mostra o ser humano eterno que somos. É aquele amor que me dá forças para me poder subir e seguir em frente. É aquele amor que me mantém harmônica, que me mantém centrada, que me mantém dentro de mim mesmo. É aquele amor em que eu dou por prazer e eu recebo de volta melhorado. Esse é o remédio contra todos os tipos de cativeiros afetivos que o mundo possa tentar nos obrigar a viver. Porque na hora que eu tenho amor, eu tenho condição de ser melhor. Quando eu me amo, quando eu amo o próximo, e eu só posso amar o próximo se eu me amar. Isso está na Bíblia. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. É a grande sabedoria do novo evangelho. Ama teu próximo como a ti mesmo. E na hora que eu me amo, jamais alguém será capaz de me privar da minha subjetividade, porque eu me amo. E eu vou saber reconhecer aquilo que não me faz bem, porque quem se ama se autoconhece. Ninguém jamais será capaz de me maltratar porque eu me amo. Pode acontecer uma vez, lógico, a pessoa vai tentar. Mas por eu me amar, nunca mais acontecerá, porque eu serei capaz de pegar minhas malinhas e ir. Então, gente, o amor, ele é o remédio para tudo, inclusive para o sequestro da subjetividade. E estamos chegando ao final da nossa pequena palestra, da nossa pequena reflexão sobre o tema. E eu quero deixar para vocês algumas perguntas que eu quero que vocês levem. Porque esse tema, ele é um tema que não acaba. Ele é um tema que continua. Ele é um tema que vai em frente. Ele é um tema que nos acompanhará a nossa vida inteira. Nos acompanhou até agora e vai continuar nos acompanhando. E a gente vai estar sempre sendo confrontados com essas situações que nos levarão a acreditar que estamos sendo sequestrados. E como esse tema está sempre nos acompanhando, eu quero deixar algumas reflexões para que vocês levem com vocês e que as façam de formas sérias para que vocês possam detectar como vocês estão vivendo esse momento, como se vocês já foram sequestrados, se estão sendo sequestrados. Levem com vocês, reflitam e tomem decisões. Amem-se. A primeira reflexão que eu quero que vocês levem, a primeira pergunta é: dos relacionamentos que você já teve,
Quais foram o que te modificaram para melhor? Segunda pergunta. Que pessoas deixaram saudades em sua vida e que você faz questão de cultivar a lembrança? Que pessoas favoreceram seu crescimento afetivo que lhe ajudaram a tornar-se pessoa? Quem lhe ajudou a promover a sua liberdade? Que pessoas deixaram marcas negativas em você? Quais as piores lembranças em sua memória afetiva? Quantas e quais pessoas lhe sequestraram, mantendo-o nos territórios minguados de um amor, relacionamento possessivo, desumanizador? Quantas vezes você quer impedir o outro de construir a sua liberdade? Como você se define? Sequestrado ou sequestrador? Então, gente, pensem sobre essas questões, reflitam sobre elas, porque a resposta delas vai mostrar para vocês se vocês estão sequestrando, se vocês sequestram, já foram sequestrados ou serão ainda. E quem está vivendo do lado de vocês? São aquelas pessoas que te amam, que te respeitam, ou são aquelas que não estão nem aí para você, não estão interessadas em nada do que é bom e saudável para você mesmo? E eu quero terminar essa reflexão com uma oração do Hermânio Fuchs, que ele diz o seguinte: Senhor, é a oração pelo amor, o nome da oração. E ele diz o seguinte: Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos forças, Senhor, e coragem para amar como deveríamos. Por isso, te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não, sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem, tanto por receber, mas que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Hermânio Fuchs. E aqui agradeço a Deus e aos Espíritos de Luzes por esta noite, por esta reflexão. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.